Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. E seguimos com os nossos episódios especiais de festival, no nosso primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas, que foi aprovado no edital Movimentar Cultura pela CECEL, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Então, muito obrigado aí, CECEL, pelos mimos, né? E hoje recebemos aqui Ralph Soma para dialogar sobre o curta A Voz Dele, que foi selecionado na mostra Cinema Queer. Ralph, se apresente para os nossos ouvintes, por gentileza. Boa noite, Rico, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu acho que se alguém assistiu o curta e depois veio para cá ouvir o podcast é porque se sentiu tocado e eu fico muito, muito, muito feliz de poder ter esse papo aqui com vocês. Junto conosco está a Sara, membro da curadoria. Sara, dê um oizinho. Oi, gente, boa noite de novo, mais uma vez aqui juntos. E antes de iniciarmos, eu queria que Ralph se apresentasse um pouco. Quem é você? Como você entra no cinema? Então, faz 10 anos eu estudei cinema e vinha fazendo videoclipes, trabalhando com projetos de outros amigos, escrevendo roteiros, coisas assim. E esse curta foi a primeira vez assim, que eu escrevi e dirigi um curta-metragem, então é o meu primeiro passo aí no meu cinema. Tudo! Para você que está aqui ouvindo e passou batido pelo festival, A Voz Dele conta a história de Juliano, que é um líder do grupo de jovens de uma igreja, de um grupo cristão, no caso, e que divide ali uma vida dupla, e a gente acompanha essas duas vidas que Juliano tem. É uma narrativa muito interessante, né? Pensando que é um curta da categoria Cinema Queer, porque aborda um nicho muito, muito comum entre a comunidade LGBT, que é a igreja, né? Como a igreja tem uma certa pressão em cima dessa comunidade. E aí, né, eu já meto essa, assim, como que você chegou a essa história? Como que você... Da onde que saiu A Voz Dele, né, para o começo de conversa? Sendo bem sincero, eu vivi essa história, obviamente não da forma igual que está contada no filme, mas eu vivi e vi muita gente viver isso, sabe? Então eu senti que a gente precisava falar mais sobre isso. Eu sinto que ainda é um tabu até hoje, sabe? Eu conheço muita gente que vive essa vida dupla e levou isso pro casamento e continua levando essa vida dupla. E eu acho que ainda se fala muito pouco disso, sabe? Do que sente essa pessoa, do que faz uma pessoa ficar anos. Eu passei, acho que pelo menos 14 anos desde que eu já sabia que eu era gay, até a primeira vez que eu falei pra alguém. E todo mundo que eu conhecia, todas as pessoas que estavam próximas de mim eram evangélicas. E eu sabia que isso não ia ser aceito, sabe? Então, quais são as coisas que fazem uma pessoa poder levar uma vida inteira mentindo, sabe? Eu vivi isso, eu sei que muita gente vive, eu queria que a gente pudesse pelo menos olhar pra isso e pensar, sabe? O que pode ser feito. Muito foda. Quando eu assisti o curta pela primeira vez, assim, eu também tive uma identificação muito forte de primeiro momento. Não necessariamente porque, nossa, eu meti a minha cara nos grupos de jovens da igreja, que na realidade, quando minha mãe entrou na igreja, ela tentou me direcionar, né, no caminho que ela acreditava ser o correto. E eu sempre fui muito rebelde e tal, porém a gente, quando é mais novo, dá aquela aceitada nas coisas por causa da família, para não ter briga e tudo mais. Também para fazer algumas coisas que a gente quer, né? E aí, a partir disso, eu já entendia, né, uma parte da minha sexualidade, eu já entendia algumas outras questões, né, que a igreja às vezes combate nos discursos de forma não direta, né? No meu caso, como uma pessoa negra, e a igreja tende a relativizar esse discurso.
entre outros fatores, né? E aí, o que foi muito forte para mim foi que tem uma direção muito já concisa, né? Você falou que é a sua primeira vez como direção de um curta em si, né? Uhum. Mas é muito clara a ideia que você quer passar, a forma com que você direciona vários flashes ali de momentos e tudo mais. E as partes de diálogo e as partes que não precisam, assim. Isso eu achei muito potente, né? Eu queria que a gente pontuasse um pouquinho da onde que esse curta foi gravado. Quando ele foi gravado e onde, né? Qual o momento? Olha, esse curta foi uma novela, assim, na minha vida. Ele foi gravado em 2017 e ele demorou mais de 2 anos para ser finalizado. Eu falo que é uma novela, assim, porque esses 2 anos eu acho que eu dormia e acordava pensando nisso, porque ele foi feito com amor de muita gente, muita gente, assim, tipo... As pessoas liam o roteiro, eu ia conversar assim com gente que eu nunca vi na vida, as pessoas liam o roteiro, eu chamava assim para um café, e sei lá, se apaixonavam pela história, sabe? Comprava, assim, entraram no projeto, assim, com muito amor. A gente tinha mais ou menos 30 pessoas por dia, assim, no set. Só que depois que acabaram as filmagens, eu meio que tava sozinho, sabe? Pra fazer o filme ficar pronto. E eu fui descobrindo também, porque foi minha primeira experiência, que era muito mais difícil, sabe? Eu queria um filme numa qualidade, assim, de detalhe que eu fui entendendo que era muito mais complexo, sabe? Então ele ficou 2 anos pra conseguir ficar pronto, sabe? E 2 anos, assim, de falar com gente, conversar com gente, encontrar com gente que eu não conhecia, fazer reunião e mandar o projeto. A pessoa ficava com o projeto, parecia que ia sair, demorava 3 meses e não acontecia nada, sabe? Desenho de som, música, cor. São muitas coisas, assim, que acabou que o filme só ficou pronto na pandemia. E aí, com a pandemia, vários festivais ficaram em pausa. E aí, no ano passado, ele começou a entrar em festival, a gente começou a botar ele em vários lugares. E aí a gente tá começando a liberar, mas assim, de 2015 que eu comecei a escrever essa história, filmamos em 2017 pra agora, ele tá começando a ser mostrado pras pessoas, sabe? Uma novela mesmo. Ô, Ralph, umas dúvidas aqui que surgiu depois da sua fala. Eu vi que você fez financiamento coletivo, né? Essa ideia de financiamento coletivo, ela veio desde a pré-produção do filme, percorreu ou foi no meio do filme que teve esse financiamento coletivo? Outra coisa também, o fato do filme também ter demorado durante esses 2 anos, né, e tudo mais, teve relação direta com captação de recursos também? Você achou que a pós-produção, no caso, foi a mais demorada por falta de grana, ou você acha que não refletiu de uma forma muito direta isso? Não, foi exatamente isso, Sara. Porque, assim, para filmar, as pessoas todas trabalharam de graça, sabe? Eu não fiz financiamento coletivo nessa época. Eu tinha juntado uma grana para pagar só, assim, tipo, transporte, alimentação de todo mundo, sabe? E todo mundo fez no amor. Quando chegou na pós-produção, eu entendi que é muito difícil fazer um profissional ficar, sei lá, 3 semanas trabalhando no estúdio dele por amor, sabe? Não tem como. Então, todas as questões da pós-produção, a princípio eu tinha promessas de amigos, sabe? Assim como foi na filmagem, assim. E, na prática, isso não foi sendo possível, entendeu? As pessoas ficavam com o filme um tempo e devolviam porque não tiveram tempo de fazer e tal, porque tinham outros trabalhos e tal. E aí eu fiz o financiamento coletivo. Então, o financiamento coletivo veio, assim, no final, só, assim, pra pós. Pra música, pra cor, pra desenho de som. Eu acho que é uma parte que valorizam muito na narrativa, sinceramente. Assim, elogios pesadíssimos à parte de sonoplastia do curta, porque intensifica em vários momentos a história. Total. De uma forma tão grande, tipo assim, me passa muito os sentimentos do protagonista através da sonoplastia. Eu tenho para mim essa vibe. Uhum. Os momentos de tensão, o som vai lá para cima, os momentos de conflito, né? E os momentos mais
suaves, por exemplo, a pegação na cozinha são as músicas mais leves, né? Aí, né, eu queria saber um pouquinho de você como que foi esses personagens que estão retratados no curta. O Juliano, né, que é como protagonista, a gente tem uma base ali através de você, né? Mas e os demais? Como que foi surgindo? Até mesmo o contato com os atores. Então, primeiro falando do desenho de som e da trilha sonora, eu amo, porque assim, eu que fiquei nesses 2 anos vendo e revendo o filme nas suas versões, sabe, sem nada, que eu às vezes colocava uns desenhos de som assim só pra mostrar para as pessoas entrarem no projeto. É mais fácil você mostrando uma coisa que fica boa de se assistir, né? Então eu que vi a versão com os meus desenhos de som, às vezes eu fazendo música com a boca, tudo isso. Depois, o desenho de som e a trilha sonora, pra mim, assim, deram aquela coisa no filme. Realmente, eu sempre, assim, acho que o filme cresceu muito com o som. Muito, 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 muito. Valeu muito a pena eu não ter desistido 2 anos atrás, sabe? E ter feito de qualquer forma. Falando sobre a questão dos outros personagens, eu quando tive meu processo de me aceitar gay, de falar com as pessoas da igreja, quem me ajudou foi meu ex-namorado. A gente se conheceu também assim, por acaso, num lugar que ninguém esperava. A gente conversou muito, ele foi a primeira pessoa que eu falei que eu era gay, que não era uma pegação de banheiro que eu nunca mais via, sabe? Foi a primeira pessoa com quem eu mantive contato que eu falei, assim. Então, eu pude conversar, assim, de verdade, ele pôde me ajudar muito, ele também tinha sido da igreja. Então, esse curta, sim, o personagem do Leozinho tem uma inspiração grande no meu ex-namorado. E aí depois, os amigos do Leozinho também, no final eu coloco lá, eu agradeço pela inspiração e eu coloco o nome dos amigos. Foram amigos meus, que também, quando eu finalmente me assumi, comecei a ter uma vida social e me relacionar com pessoas gays, né, porque eu não tinha nenhum amigo gay até os 25 anos, eu conheci esses meus amigos que o jeito deles, assim, era tão espontâneo e leve, e ao mesmo tempo eles eram tão companheiros e se defendiam tanto, que eu queria colocar isso no filme, sabe? Essa amizade deles. Então esses 3 personagens também são amigos meus. Inclusive um deles, Gustavo, ficou com o nome do amigo, e o ator, por coincidência, se chamava Gustavo. Que Gustavo é perfeito, e a chegada dele no curta foi perfeita, porque ele foi fazer o teste dele, porque ele já se chamava Gustavo, e o roteiro se chamava Gustavo, sem a gente nem nunca ter se visto. E ele é o Gustavo, sabe? Que demais. Rafa, duas cenas assim me chamaram a atenção, que foi as cenas que eu pelo menos considero a cena do confronto, né? Principalmente quando o Juliano vai até o banheiro. E ele se depara com outro cara que também é gay, mas de uma certa forma ele performa um macho, né? Uma masculinidade, enfim, não sei. Ele não se entende como gay, ele se entende como um cara hétero que só ganha uma mamada, dá uma ali quando convém o tesão. É isso. Isso, obrigada. Então, assim, eu fiquei meio que chocada, assim, em ver que isso, eu acredito que isso deve ser muito comum, né, no meio da comunidade. E aí eu queria que você, falasse, assim, por que você acha que existe essa performance, essa coisa da pessoa não se aceitar, né, quanto gay? Eu sinto que acontece o tempo todo. Eu, na época que eu ainda não me aceitava como gay, eu não tinha coragem de falar isso nem na minha cabeça, né? Eu comecei a descobrir isso. Muitos homens na rua me faziam um sinal pra gente ir pra um banheiro, pra alguma coisa assim. E aí eu descobri esse mundo paralelo, que é o famoso banheirão, né? Que tá acontecendo o tempo todo, você entra em qualquer banheiro de shopping, só que se você vai lá só urinar, todo mundo disfarça e você vai embora, as pessoas voltam, mas qualquer momento que você entra numa grande cidade, num banheiro público, tá acontecendo isso. E eu via muita gente, assim, casado, sabe? E quando você conversava com as pessoas, é exatamente isso que eu quis botar no filme, porque era super comum. Tipo, gente evangélica, entendeu? E eu adoro conversar com as pessoas, sabe? Então, já teve gente que chorou no meu colo, sabe? Do cara é isso, ele tem uma família, tem 2 filhos, os filhos já adultos, assim.
as pessoas não sabem como fazer, já não é mais uma opção ser socialmente gay, sabe? E é isso, eu acho que isso vem por falta de diálogo. Aproveitando, né, eu também tenho alguns pontos em relação a essa cena específica, né, que aí queria trazer. É muito engraçado, né? Existe um diálogo muito grande sobre a marginalidade dos corpos, e quando a gente vai pensar em corpos LGBTs, né, existem esses locais do prazer, né? É claro que existem disparidades de corpos para corpos, né? Se a gente está falando de homens gays, né? E pensar que esses locais são escapatórias, né? E que são muito comuns em todo estado, em todo local, em todos os estados, né? Recentemente aqui no Mato Grosso, um parque da cidade, da capital de Cuiabá, muito conhecido, parece que a polícia fez uma investigação interna onde algemou dois rapazes que estavam se pegando, né? E aí, eu penso o quanto que é violento, né? Esses locais de escape, esses locais são locais insalubres, se a gente for pensar no final das contas, né? São espaços públicos, e aí existem também, né, a galera que vai proteção do espaço público, mas é muito... É bonito a forma com que você retrata, né? Não é bonita a situação, pontuando esse ponto, né? Mas é bonita a forma como é retratada justamente essa forma meio predatória que existem nesses locais, né? Ainda mais se a gente pensar que no curta Juliano é um jovem, né? Ele tem ali, eu chuto que 18 para 20 e poucos anos, né? Naquela média de idade. E em compensação, o ator ali já é claramente muito mais velho, se pontua como um homem casado, né? Com filhos e tudo mais, e evangélico. E aí, prosseguindo, né? Um outro local que o filme toca, né, além do espaço da religião, mas é justamente quando, naquela vida dupla que Juliano se coloca, né, com os amigos que ele encontra na rua, que eu queria entender um pouquinho disso, assim. Eu sei que parte de uma curiosidade do Juliano, né, de como se... do ir até lá e do se comunicar com essas pessoas que não fazem parte do ciclo dele, né? E até algum momento eu estava esperando o Juliano soltar então, galera, mas aqui na Bíblia, isso, liberdade de Deus, né? Isso nem rolou, né? Aí eu queria entender um pouquinho da direção, né? Qual é o espaço dessa curiosidade do Juliano de interagir com essas pessoas? Porque as cenas que acontecem fora do espaço religioso, né, são extremamente... eu vejo como desconfortáveis para alguém que é evangélico, né, imagino que careta, que naquela cena que eles estão fumando um beckzinho, passa diretamente pelo Juliano, mas ele tá ali no meio, né? E aí eu queria entender um pouquinho disso, porque é um espaço curioso de se pensar para um evangélico, né? Eu acho que esse é o conflito do Juliano o tempo todo, assim, porque ele mesmo aparece depois pregando, né, que a ideia deles é irem, levar a luz, porque o que eles buscam é sempre isso, levar a luz para as pessoas e trazerem elas para a igreja, mas não deixar que essa luz se apague. Isso é o conflito que está passando na cabeça dele, tipo, aonde que é essa linha, sabe? Onde é que ele está indo e quando que ele foi demais? Porque, assim, uma coisa que é muito comum e eu fazia na época da igreja, como eu falei, eu não tinha nenhum amigo gay. E eu acho que isso vem de uma ideia de que amigo de verdade a gente só encontra na igreja. Então, era muito comum eu conhecer alguém e levar para a igreja. Nunca é o contrário, entendeu? Então, é viver essa vida de evangelização, que é o que ele faz com o panfleto na mão,
mas também faz, sabe, usando a habilidade dele de estar aí no meio das pessoas, de conversar, de se mostrar, até certo ponto, óbvio, mas com essa ideia, sabe, de ser luz, você não se fechar para essas outras pessoas, você poder estar com elas sendo luz. Mas eu acho que pelo menos na minha vivência eu me fechava, porque eu nunca queria conhecer o mundo da pessoa de verdade, eu queria trazer ela pro meu. Eu não estava aberto a ser afetado pelo mundo dessa pessoa, sabe? Olha, eu vou te dizer que não é só a sua vivência, que isso é de igrejas. Isso é comum entre as igrejas, na realidade. Minha mãe, quando entrou na igreja, ela entrou numa igreja que era muito liberal, saca? Tipo, ai, igreja de jovem, tal, que era muito julgada entre as outras igrejas do município e tudo mais, porque, ai, é muito diferente, eles têm rock, tem DJ nos Tem encontros de jovem. versos, É uma coisa assim, tem um DJ tatuagem. com a música da Priscila Alcântara. E era uma coisa assim, pesadíssima para as igrejas do espaço, né? Porém, ao longo do tempo, eu percebi que a realidade era que não existe essa liberdade dentro da igreja. Eles tinham isso para quando as pessoas eram novas. A partir do momento que as pessoas conviviam por mais tempo, né? Elas precisavam tomar uma decisão. Era essa a palavra. Você precisa se decidir. Não tem como você ser do mundo e ser da igreja. Você tem que ser um ou outro, né? E aí eu percebo... e tem uma cena muito engraçada, que eu achei muito engraçado por um fator. É uma pessoa que o Juliano levou para a igreja na primeira cena... não é a primeira, é a segunda, porque tem uma ceninha ali rápida, né? De Glory Hole. Mas na segunda cena ele leva uma pessoa para a igreja e logo em seguida essa pessoa tá assim, fervorosa. Não podemos nos dividir, popopó. E eu fiquei tipo assim, é justo? É assim mesmo. É assim. É assim. É assim. Eu via muito assim, tipo... Já aconteceu de eu estar, sei lá, numa praça perto da minha casa e conhecer um vizinho meu e ele tá jogando bola e eu me aproximar nessa amizade assim. E depois de um tempo ele tava indo comigo em evangelização, sabe? Sendo parte daquilo tudo. Então, era sempre esse movimento. E tem uma coisa, assim, eu acho que é importante eu falar, assim, já que eu tô falando tanto pessoal assim na minha história. Eu vivi muitos momentos muito lindos na igreja, sabe? Eu acho que essa questão... Eu amei muita gente me amou. Eu escutei muita... Eu adorava dar conselho, sabe? Eu escutei muitas pessoas. Eu me aproximava das pessoas assim, sabe? Tipo, escutando o que elas estavam passando, sabe? Conversando, virar a noite, batendo papo, sabe? E depois eu ia falando pra elas de Deus e levava as pessoas pra igreja. E eu acho que a minha maior decepção foi que quando eu contei pras pessoas que eu era gay, ninguém soube reagir à altura, sabe? Eu cheguei a encontrar com amigos meus da igreja em aniversário, assim, que eu não puxava nenhum assunto sobre isso. A pessoa começava a falar, não, porque se aceitar homossexualidade tem que aceitar pedofilia, tem que aceitar zoofilia, porque... E assim, eu numa roda que eu tava de boa, não querendo ter esse papo, sabe? E era uma pessoa que eu escutei os problemas dele, sabe? Eu escutava com sensibilidade para responder, para estar ali conectado. E assim, é tanta coisa que a pessoa traz dela mesmo, de raiva, de coisas guardadas, que eu senti isso. E as pessoas que não estavam nessa confusão toda, que me amavam muito, que eram muito próximas de mim, elas não conseguiam falar sobre isso, sabe? As pessoas não vinham falar, passava meses, e aí quando eu encontrava, a pessoa chorava e falava que eu não tenho coragem de falar sobre isso, porque dói muito, sabe? Então, tipo, esse acompanhamento não tem quando a pessoa é adolescente, não tem quando a pessoa é enrustida, não tem quando se assume, sabe? Não fala sobre isso, não se conversa sobre isso. As pessoas não assistem documentário, não procuram saber, não procuram ler artigo, sabe? Eu converso com as pessoas da minha família hoje em dia para saber, beleza, foi um montão de coisa assim que foi nova, sabe? Mas e a próxima geração, sabe? E meus sobrinhos, e os filhos dos filhos, vai ter conversa, vai poder falar sobre isso, vai entender o que passa na cabeça de uma pessoa homossexual, o que passa na cabeça de um adolescente, uma criança transexual, sabe? Procura saber, procura ler. As pessoas não procuram saber, sabe? Não se preparam para falar sobre isso. E eu senti muito isso, que a galera reagiu, cada um na sua loucura, sabe? Mas não tiveram sensibilidade. E eu acho que é isso que eu lamento. Eu amei muita gente lá dentro, mas depois de um tempo eu lembro de estar
marcando de sair pra pizzaria e gente falar assim pra mim, mas seu namorado vai? Porque se ele for, eu não vou, sabe? E era meu amigão. Aí eu, não, beleza, não. Cara, eu não quero mais ver essa pessoa, eu não quero mais sair com essa pessoa, sabe? Eu não quero olhar nos olhos dessa pessoa. Eu tenho pessoas da igreja que eu continuo assim, mas sei lá, tenho poucas, eu conto nos dedos, assim, que eu continuo amando e tendo contato. Porque o resto eram as coisas assim de virar o olho, mas você tem que ficar na hora assim, respirar fundo e, mano, me afasto. É isso. Tem algumas cenas curta que para mim, não sei, assim, eu acho que eu senti uma espécie de aquela alta rejeição. Está errado, isso não sei se é certo, meu Deus fala que isso é pecado, todo mundo fala que é pecado. E aí eu fico deduzindo que poderia desencadear várias outras coisas e que isso também acontece na vida real. E como que depois essa pessoa, ela fica com esse peso de ter feito alguma coisa errada e começa a se denominar tipo um ex-gay. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Esse imaginário, não sei se é imaginário, eu acho que é uma problemática muito grande, essa questão de você ser ex-gay. Que eu acho que você deslegitima tudo uma luta assim de pessoas que né? Então, o que seria o ex-gay? Isso existe? Então, isso existe, é ótimo. Ex-gays, onde vivem? O que comem? Como se comunicam? Hoje, no Globo Repórter. Olha, eu não vou saber falar muito sobre essa espécie assim. Eu conheço gente que tá tentando, mas eu não tenho mais contato com essas pessoas. Eu sei que, pra mim, eu já sabia que eu era gay, assim, com muita clareza, mas eu sabia que não tinha essa opção. Essa é a questão. Não tem essa opção. Todo mundo que eu amava, todo mundo que eu me importava, o lugar onde eu queria estar, era esse meio social em que não existe essa opção, entendeu? Então, a princípio eu sempre pensava, tipo, de adolescente assim, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou pensar isso, nunca mais vou me masturbar, nunca mais. E depois que eu comecei a ter esses contatos na rua, que voltando para o que o Rico falou, é muito louco, porque é um lugar realmente isso, é deprimente, porque eu vinha de um lugar em que eu não conhecia nenhum gay na minha vida, e aí quando eu conhecia algum gay, era um lugar em que, desde o cheiro, a atenção, o medo, tudo isso era terrível, era um lugar pesado, porque era isso pra mim, isso era homossexualidade, sabe? Era essa coisa suja e pesada que a gente esconde, que toda a vivência disso tem cheiro ruim, sabe? Então, quando eu comecei a ter experiências sexuais, o que eu sonhava e pedia pra Deus, assim, era pra eu ser um ex-gay. Inclusive, teve épocas que eu imaginava, assim, eu podendo falar para as pessoas e ajudar outras pessoas, entendeu? Então, é isso, eu acho que vem do sistema, sabe? Não existe essa opção. Se você se descobre homossexual, você não vai poder amar uma pessoa que você ama e trazer ela na igreja com orgulho e vocês terem a sua fé. Então, o único caminho é isso. Ou você sair ou você virar ex-gay. Eu acho que é disso que a gente precisa conversar, sabe? Porque, cara, eu pensava em me matar. Porque chega uma hora, o que você vai fazer? Sabe? Eu vou viver uma mentira a vida inteira, sabe? Eu vou fazer uma mulher casar comigo e eu vou sempre saber que é mentira, sabe? Vou ser o único marido dela, vou estragar a vida dela inteira, sabe? Então, o que eu vou fazer? E eu tenho a felicidade de não ter ido por esse caminho, mas, porra, isso é coisa que acontece, sabe? É história comum. Mas por quê? Por que isso? Porque depois que você se descobre gay, qual é o único que você pode fazer? Virar ex-gay. O curto tem um final, né, que eu vejo como fictício, né, e que dá margem a entender, gente, que Juliano aceitou o discurso que era imposto, né, da igreja, de que ele não, que aquilo que ele conheceu, que ele viveu e tudo mais era pecaminoso. Eu meio que finalizei aqui o filme, na real, porque eu queria dar uma puxada em relação aos caráteres de produção, né? Você falou que
que a parte de filmagem foi feita pelo amor, podemos dizer por assim, né? Feita no amor. Mas eu queria entender como que funcionou como, a lógica de filmagem, porque a qualidade de imagem é muito forte, né? E até questões como iluminação e algumas cenas específicas, tipo a cena da boate, eu fiquei meio curioso para saber como que funcionou, assim. Como que foi a dinâmica de gravação? Desde, encontrei tal pessoa que tem uma câmera 4K. Foi bem por aí mesmo. Então, tentar falar rápido, que foi um processo longo, né? Eu estava escrevendo essa história, a princípio, para ser uma série de 10 episódios. Não tinha esse final. Ele terminava com... Ele namorava e depois ele terminava, ele conhecia outro garoto, enfim. Em outra temporada. Depois eu mudei para um longa-metragem. E eu estava escrevendo como longa-metragem. E aí, eu conheci o Miguel, que é o diretor de fotografia do filme. A gente se deu super bem. E foi bem esse papo mesmo. Ele tinha uma câmera e eu falei pra ele, a gente estava filmando um curta que eu tinha escrito o roteiro de uma amiga minha. E aí eu falei pra ele, pô, eu tenho uma outra história, bora filmar? E aí quando ele entrou na parada, vamos fazer, eu em uma semana adaptei a história para um roteiro de 25 minutos. Mudei o final, mudei tudo, enxutei aí, mas era uma história de um longa, na verdade. E aí, ficamos, como é que a gente vai seguir daqui pra frente? Eu não conhecia muita gente assim, e aí começamos a indicação de indicação de indicação, e aí conseguimos ter, tipo, produtora e assistente de direção. E aí nós quatro começamos na correria. Cara, a gente viu, sei lá, 50 banheiros do Rio de Janeiro. Porque eu queria que tivesse um corredor, que o cara, ele ouvisse a voz do cara chamando ele, tivesse uma caminhada. Eu queria que tivesse esse mistério, não sei o quê. Então tinha que ter a pia numa geografia que o corredor ficasse lá no final, tivesse uma cabine lá. Então, para encontrar um banheiro assim, que deixasse ele filmar de graça, sabe? Enfim. E aí, nesse processo, a gente foi procurando mais gente, sabe? E aí começou a juntar todo mundo. Só um comentário que você falou que nas filmagens foi no Amor e na pós já teve o crowdfunding. Na pós teve o crowdfunding, mas também todo mundo recebeu o valor simbólico, então foi muito amor também de toda a galera da pós, assim. E aí a gente fez o filme em 6 dias de diárias assim completas e uma corrida maluca pra boate que avisaram 1 hora antes que a gente podia gravar. Na boate, a gente saiu correndo e a gente gravou tudo muito rápido, assim, então não contou como uma diária, foram 6 diárias e 2 horas de loucura, assim, na boate. Que a boate tem 7 pessoas. Não parece, mas eram as mesmas 7 pessoas que iam mudando de lugar. Enfim. E aí foi isso. A maioria das pessoas a gente não se conhecia no processo de filmagem. E sei lá, a gente ficava brincando, foi tipo Big Brother, porque foi uma semana que a gente se via da hora que a gente tava acordado até a hora de dormir, praticamente, sabe? E, e contando assim do processo com os atores, 1 mês e meio antes, eu comecei a preparar o Juliano como preparador de elenco, e a gente foi em igreja, ele nunca tinha ido em igreja evangélica, eu levei ele uma vez, depois ele foi 5 vezes demais, eu comecei a ficar com medo se ele ia querer fazer o filme ainda. Vai E depois tanto a gente... não, você já entendeu como que é o personagem, não Não, de precisa. verdade. Eu juro que eu realmente fiquei com medo. E aí depois a gente começou, algumas semanas antes, a trabalhar aí a dinâmica dele com o Leozinho. Tempo foi, acho que umas 3 semanas antes, só trabalhar a cena que eles se conhecem, porque pra mim era, cara, se essa cena não funcionar, o filme não funciona, sabe? E aí depois a gente chamou uma outra preparadora de elenco na véspera, assim, pra dar uns ajustes finais. E aí na hora de filmar saiu perfeito, mas enfim, foi uma processão, assim. Quanto tempo assim foi do bater o martelo até, tipo, é claro, pós demorou horrores, né? Mas o final das gravações, quanto tempo durou assim é isso, vai rolar e o finalizamos, galera. Lata cheia, fecha a lata, com que é o ditado que a galera fala, agora eu esqueci. Não conheço. Mas enfim, de terminar as filmagens até o filme estar pronto e mostrar para todo mundo. Foi 2 anos e meio.
2 anos e 5 meses. E eu não tive vida. Foram 2 anos e meio que eu não tive vida, assim, só tentando fazer isso acontecer. Muito foda. E muito legal que, tipo, fluiu de uma forma muito natural, né? Foi todo um processo para mim na finalização. E quando as coisas estavam dando errado também, eu não conseguia finalizar o filme, eu percebi que esse filme, a primeira versão que nunca vai aparecer à luz, eu vi que esse filme tinha muita raiva. Eu originalmente estava com muita raiva da igreja. Assim. Então tinha muita raiva, tinha deboche, sabe? O filme estava pesado. Eu sempre que assistia, ele terminava tipo, preciso ficar um tempo assim em silêncio, em paz. E eu sentia que isso acontecia com todo mundo que eu mostrava, sabe? O filme ele era muito mais pesado. Inclusive a cena final, aparecia o Juliano na cabine. E a última cena aparecia o Juliano com a cara de acabado, que ele tá mal, que ele ficou louco. Mas várias coisas, assim. E eu senti que tinha muito a ver com essa raiva da igreja. Depois eu percebi, cara, para que eu tô botando toda essa energia, sabe? Toda a minha vida, sabe? Economia, tanta... para fazer esse filme. O que eu quero? Eu quero só mostrar para todo mundo, olha como vocês falharam comigo. Sabe? Não tem sentido fazer esse filme com raiva para mostrar para as pessoas que eu já amei muito, que elas erraram, sabe? É escroto, cruel e quase de raiva. Eu senti que não tinha sentido. E aí eu tive que processar primeiro essa minha raiva da igreja, sabe? Essa minha raiva de espiritualidade. Eu fiquei muito fechado por muito tempo. E daí, quando eu consegui processar tudo isso, eu voltei assim pro filme de outro jeito e comecei a tirar tudo que tinha raiva, sabe? Eu percebi que eu estava fazendo esse filme para outras pessoas que nem eu. Eu gostaria de muito mais jovem ter tido coragem de me olhar de fora. Eu não conseguia nem falar nem na minha mente assim que eu era gay. Eu não conseguia nem falar essa frase nem mentalmente. Então, poder ver o que você passa desde outro ponto de vista, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que leva à reflexão, a debate, sabe? Eu acho que era isso que eu queria. E eu vi, se eu quero dialogar com essas pessoas, eu não posso chegar agressivo. E o filme, originalmente, na primeira cena, qualquer evangélico já pararia de ver. Sabe? Originalmente era muito mais forte. Então, eu vi isso. Eu estou fazendo esse filme para dialogar, sabe? Para a gente chegar num lugar em que as pessoas que sofrem isso possam viver em paz. E aí, então, essa finalização também teve muito disso, sabe? Foi um processo meu de cura, sabe? Quanto tempo durou, assim, esse seu processo da escrita? Tipo, Eu não falo, eu não falo para não parecer maluco. Eu nem conto. Mas foi o quê? Vamos lá, foi o quê? Um ano? Cara, Esse filme ficou deixa eu pensar. de 2017 para uns 5 anos, mas 5. Não, 5 e anos, sendo bem sincero, a escrita teve pelo menos 2 anos. Nossa. Sabe qual é a coisa? Caramba, 7 anos. Ah, nem fala. Mas sabe qual é a coisa? O processo de escrita eu escondo, que eu não preciso falar para as pessoas não precisam saber que eu sou tão nerd assim. Mas que eu adorava ficar inventando personagens e ficar imaginando tudo, assim. Para mim, eles existiam. Então, eu podia imaginar o que eles fariam num domingo à tarde se Juliana aparecesse na casa daqueles meninos, o que, sabe? Então, eu ia fazendo material pro longa, mas eu ia também conhecendo meus personagens. É tipo o mundo da imaginação que eu adorava ficar. Mas eu não gosto de falar tanto assim, que eu passei tanto tempo, porque... Entendo. Não entende? Normal, assim. Justamente, eu acho que é por conta desse longo tempo de produção, né? Porque aí, tipo, quando você foi pegar para fazer, já estava tudo muito claro quem eram os personagens, né? Isso é muito interessante de analisar. A gente tem realmente bem definido como que esses personagens viveriam. Eu acho que até os atores conseguiram fazer uma entrega muito consistente disso. Enfim. A gente está chegando no nosso tempo limite de gravação estabelecido anteriormente, né? Ah, Tipo assim, a gente poderia ficar aqui mais, né? Desmembrando coisas como produção, pós e tudo mais. Mas aí eu queria deixar então para você em aberto aí, né? Caso tenha algum pontuamento a mais a se colocar em relação à voz dele, que você gostaria.
Eu acho que para mim, assim, falar de tudo isso, falar desse processo que eu mesmo negava a olhar e admitir que foram 7 anos, falar disso tudo só me faz pensar assim que tudo isso foi para as pessoas que se encontram nessa situação, sabe, pesada, como a do Juliano, possam se ver, possam refletir e talvez conversar, sabe? Para mim é isso, é tipo, sei lá, se uma mãe ver esse filme e perceber que o filho dela é gay, tiver uma conversa e chorarem e falarem tudo, sabe? Pra mim, essa é a coisa. Então, agora, com o filme sendo exibido aqui no festival, é uma chance do filme, sabe, chegar nas pessoas. Essa vivência eu ainda não tive. Ele só passou em um festival até agora. Então, assim, é perceber que depois de 7 anos, tá chegando, sabe, o que me motivou a fazer isso, sabe? É poder contar essa história e que as pessoas possam falar sobre isso. Está acontecendo. Isso acontece o tempo todo, acontece com um montão de gente, sabe? Vamos falar sobre isso. Ai, foda. Eu queria É agora... a primeira vez que você escreve, desculpa. Não, era isso mesmo, eu queria saber. Qual outro festival você já inscreveu, você já passou, como que foi? Boa, boa, perfeito, Henrico. Passou, isso foi no Canadá, Reloud. Aqui no Brasil, ele entrou num festival em São Paulo, All That Moves, que foi a primeira edição desse festival. E aí foram os 2 únicos. E aí tô esperando aí, já escrevi um montão, aí tô esperando. Então, mas é isso, então, né? E a gente finaliza aqui, né, essa conversa muito boa em relação a esse curta, que está fazendo parte da mostra do Capivaras Trancadas. Caso você não tenha visto, no link, na descrição deste episódio, tem o link pro curta, né? E também fica atenta, porque as votações para o prêmio de favorito do público está aberta. Então, se você gostou muito de A Voz Dele, vá lá e vote para que receba a premiação. Não é uma premiação muito grande. Vamos dizer que eu queria mais, mas é uma premiação, né? Novamente, agradecer, Ralph, aqui por essa 1 hora de conversa, agradecer Sara. E fique atento, porque a gente todo dia tem um episódio novo sobre o festival. E também fique atento no nosso canal do YouTube em relação aos filmes que estão rodando. É isso, até o próximo episódio. Tchau. 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 Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.